O que é Dinha? O que é você, meu amado? Diante de um Deus que fez todas as coisas. Lembra aí do mar, quando você vai na praia. A praia é um dos melhores lugares para a gente contemplar essa verdade a respeito de Deus, o Deus Criador, o Deus poderoso. A gente olha para o céu, aquele céu limpo, infinito. A gente olha para o mar e não consegue ver limites. A gente olha para as areias, sabe? A gente olha para cada grãozinho da areia e não dá para contar. É diante desse Deus que nós estamos hoje. É diante desse Deus que eu estou. É diante desse Deus que sabe que nós estamos aqui agora, juntos, reunidos, adorando ao Senhor. É diante dele, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não tem governo maior, não tem domínio maior do que o nosso Deus, do que o governo, o reinado de Jesus. Não tem outra pessoa digna de toda adoração dadinha, senão o meu Senhor. Não tem ninguém digno de receber a sua adoração, senão o Senhor. Não existe ninguém digno mais do que Ele. Ele é digno. E é sobre o Rei dos Reis que nós estamos aqui. Você está aqui sentadinho aí no seu lugar, olhando para mim agora. Mas eu falei ali para o Senhor: Senhor, se eu não falar em teu nome, falar só do que vem do meu coração, estar aqui é a mesma coisa que nada. Porque quando nós estamos diante da presença dEle, Ele fala. Quando estamos diante da presença do Senhor, Ele sempre tem algo a fazer e nós sempre temos algo a nos render, a nos entregar, a depositar. Porque existe alguém que está acima de nós, maior do que eu e você, que merece toda a nossa rendição, que merece toda a nossa entrega. Se você esqueceu disso, deixa eu te lembrar, você está diante do Rei dos Reis, invisível, mas real nesse lugar. Você vai sair daqui e você vai continuar diante desse Rei, invisível, mas real. Você vai chegar na sua casa, você vai dormir, você vai acordar e você vai continuar diante do Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Invisível, sim, mas real. Ele está o tempo inteiro conosco. Nós estamos diante da presença dEle. Nós estamos diante dEle. Ele é real. Ele é real. E no início desse ano, se você não estava aqui com a gente ainda, e os que estavam se lembrarem, eu e o pastor Johnny, nós compartilhamos que nós viemos aqui para a igreja, e antes de oferecer o primeiro culto como igreja ao Senhor, nós viemos aqui cedinho e viemos orar, orar pela igreja Ceifa, apresentar esse ano como igreja, como comunidade, enfim. E ali, enquanto nós orávamos, o Senhor nos deu uma palavra para esse ano, e nós compartilhamos na época. E o Senhor me fez relembrar dessa palavra, até porque a gente já está passando do meio do ano, Quando a gente está perto do ano acabar, a gente fala: nossa, o ano está acabando. Quando começa, a gente já está quase no meio. Agora eu estou te dizendo, a gente já passou do meio do ano. E a palavra foi que o zelo pela presença do Senhor aumentaria sobre nós. Se você estava aqui, lembra dessa palavra e por acaso esqueceu, eu quero te lembrar. E se você não estava aqui, o Senhor liberou essa palavra sobre nós: o zelo pela sua presença. O zelo pela sua presença. O zelo pela presença do Senhor. E o Senhor me trouxe isso, me relembrou. Porque o tempo vai passando e a gente vai esquecendo de algumas coisas, Mas o Senhor, Ele, quando libera uma palavra, Ele sustenta a palavra dEle. E principalmente como uma palavra de alerta, de revelação, de sabedoria. E aí eu queria que você pensasse, refletisse no início do ano para cá, ou melhor, como você está agora,
como você está agora, hoje, nesse exato momento da sua vida, como você está hoje, você consegue perceber zelo pela presença de Deus na sua vida? Não é para responder não, é para você pensar. Você consegue olhar para você e perceber, Senhor, eu tenho tanto zelo pela tua presença. Você consegue olhar para a sua vida e dizer, Deus, eu tenho tanta fome pela tua presença. Senhor, eu cuido tanto para que eu esteja diante do Senhor, segundo a tua vontade e o teu propósito. Se a resposta for sim, continue nesse lugar de zelo, porque nós estamos diante do Rei dos Reis. Mas se a resposta for não, tudo bem, ainda dá tempo. Ele nos ama, independente das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Só se arrependa e cultive a presença de Deus na sua vida. E cultive a presença de Jesus sobre a sua vida. Eu queria que as meninas colocassem aí. Coloca aí, pode colocar, Thalita, por favor. Aí pode deixar para o pessoal não esquecer. Não sei se dá para ver bem. Se precisar apagar só um pouquinho aqui para eles enxergarem melhor. Pode ser a luz, para eles enxergarem, ver se vai melhorar. Alguns já sabem o que é isso, mas talvez se você não sabe, não conhece, dá para ver bem daí de baixo? Dá? Essa aqui é a Arca da Aliança, uma representação, é uma imagem da Arca da Aliança. O que é essa Arca da Aliança? Era um utensílio que Deus havia orientado Moisés na época que eles estavam no deserto a construir. Eles saíram do Egito. O Senhor levou eles à terra prometida, mas até eles chegarem lá, eles ficaram alguns anos no deserto. E durante esses alguns anos no deserto, o Senhor, ele fez uma aliança com aquele povo. Ele falou, olha, para que vocês saibam que eu estou com vocês, que eu estou diante de vocês, vocês vão construir, vão levantar uma tenda, que se chamava Tenda do Encontro. Enfim, era como se fosse um templo, mas como uma tenda. Panos, tecidos, enfim. E como eles estavam no deserto, eles precisavam se deslocar. E então era mais fácil de ser dobrado, guardado, e vamos lá. E cada parte dessa tenda, desse, vamos dizer assim, né, desse espaço onde Deus se movia diante do povo, tinha alguns utensílios. E a Arca da Aliança era um desses utensílios, que ficava num lugar, digamos assim, mais secreto dessa tenda. Tinha um átrio, né, um pátio grandão. Nesse pátio ele tinha alguns utensílios. Aí vinha um lugar chamado Lugar Santo, que era um lugar que também tinha outros utensílios. E dentro desse lugar tinha um outro lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. E cada utensílio que Deus orientou Moisés a fazer, ele foi dando os detalhes. Ele foi dando, sabe, as medidas, ele foi dando até a matéria-prima que eles iriam utilizar. Sabe, a largura, o comprimento, como utilizar, como se transportar. Ele deu todas as orientações. E a Arca da Aliança, ela representava muito para o povo, porque era como se fosse a representação da presença de Deus. Então eles olhavam para aquela arca e eles entendiam, a presença de Deus se manifesta. Porque no lugar santo dos santos, que era o lugar mais escondido, mais secreto, digamos assim, não era todo mundo que podia entrar. Somente uma pessoa podia entrar, e uma vez no ano, né? Que na verdade uma vez no ano ele oferecia sacrifícios, que era o sumo sacerdote. Havia os sacerdotes e havia o sumo sacerdote, onde ele entrava nesse lugar santíssimo, santo dos santos, onde estava a presença de Deus representada pela Arca da Aliança. Ali naquele lugar também tinha o altar do incenso, mas nós não vamos entrar. Mas a Arca da Aliança representava isso. E todas as vezes em que eles olhavam para a Arca da Aliança, eles lembravam, Deus está conosco. E ali o sumo sacerdote, ele oferecia pelo povo sacrifício. O povo entregava as suas ofertas
O povo entregava, sabe, os seus bichinhos lá, enfim, porque tinha toda uma orientação, até para se ofertar, oferta de gratidão, oferta de arrependimento, oferta disso, oferta daquilo, oferta de cereal, tinha todo tipo de oferta. E o Senhor, Ele foi ensinando o povo a ofertar. E eles ofertavam naquele tempo com sacrifício de bichos, de animais. Então o povo chegava até os sacerdotes, entregava as suas ofertas, e eram eles que ofereciam em nome do povo. O povo não tinha essa liberdade de chegar e oferecer algo ao Senhor. Quem oferecia por eles era o sumo sacerdote. E a palavra diz que a Arca da Aliança, ela carregava 3 itens. E eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Quando você estuda sobre a tenda, né, que Deus orientou Moisés, você vê que é claramente um caminho a qual o Novo Testamento estava apontando para Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento, tudo, absolutamente tudo que está no Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo, até um utensílio, até um objeto dentro daquela tenda representava algo. Hebreus 9, a partir do versículo 1. Hebreus 9, 1. Vai dizer assim, deixa sua Bíblia aberta, tá? Hebreus 9, 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Esse santuário, essa tenda que nós estávamos falando, né? Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Gravou? Pegou? Então dentro dessa arca tinham 3 coisas: o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Dentro dessa arca haviam esses objetos. E para aquele tempo a arca, representando a presença de Deus, o Senhor começou a ministrar sobre o que ela carregava. Porque a presença de Deus carrega algo maravilhoso. Ele fala aqui a primeira coisa sobre o vaso de ouro com maná. O maná, naquele tempo onde o povo estava no deserto, era a provisão de Deus para aquele povo. Aquele povo saiu no deserto e eles sentiam fome, sentiam sede. Só que agora eles estavam no meio do deserto, gente. No deserto não tem mercado, não tem mercadinho, não tem nada. No deserto não tem fruto, não tem fruta, não tem nada. Só que a presença de Deus, sabe, esse Deus de aliança, Ele sempre provia o maná, que era literalmente, gente, algo que caía do céu sobre eles, um alimento que caía do céu sobre eles. Né? Lá na frente Jesus vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era como se fosse uma farinha que eles faziam pão, um bolo, que eles desfrutavam daquilo lá. E aquele maná descia do céu todos os dias para aquele povo. E pasme, não podia guardar para o dia seguinte. Sabe por quê? Deus ensinou aquele povo no meio do deserto, com a aliança que ele tinha com o povo, que enquanto eles estivessem na sua presença, o maná viria todos os dias. Eles não precisariam se preocupar com o dia de amanhã, porque o maná viria todos os dias. E a Bíblia diz que quando eles guardavam, sabe o que acontecia com aquele maná? Apodrecia. Porque a presença do Senhor é provisão. A presença do Senhor nos ensina a andar nesse lugar de provisão, a andar nesse lugar de um dia de cada vez. Como essa palavra tem ministrado ao meu coração, quando a Bíblia fala lá em Mateus: basta cada dia o seu próprio
mal. Basta cada dia o seu próprio mal. E a presença do Senhor no meio do deserto, ela anunciava àquele povo: eu sou o Deus de provisão, não vai faltar. Não vai faltar na minha presença, não vai faltar alimento, não vai faltar a provisão. E ali também tinha a vara de Arão. Era uma vara, literalmente, gente, uma varinha. E se você não conhece essa história, está lá em Números 17. Onde Corá se levanta e ele diz: que história é essa que só Arão pode oferecer sacrifício, só Arão tem que estar nessa posição de sumo sacerdote? Moisés, você quer ficar falando o tempo inteiro que Deus fala com você? E aí começa lá um pouco de rebelião, rebeldia. Aí Deus veio com justiça. Literalmente, muita justiça. Todos aqueles homens que se levantaram contra Moisés, contra Arão, a Bíblia diz em Números 17 que o Senhor fez abrir um buraco onde estavam eles e os seus filhos, suas esposas. E automaticamente eles caíram naquele buraco, morreram, enfim. Mesmo assim, continuaram falando, até que o Senhor, ele faz o seguinte: olha só, você vai pegar de todos os líderes das 12 tribos uma vara. E você vai colocar essa vara em frente à tenda. E Moisés fez isso. Só que na vara de Arão, você não vai colocar tribo de Levi, porque Arão era da tribo de Levi. Você vai colocar o nome Arão. Gente, no dia seguinte, de todas as 12 varas que estavam estendidas ali, somente a vara de Arão floresceu, tinha broto e amêndoas maduras. A Bíblia ainda, traz esse detalhe: madura. De um dia para o outro, uma vara não pode florescer. De um dia para o outro, não pode haver fruto maduro. E quando o povo acordou e Moisés olhou para aquelas varas e viu que somente a vara de Arão florescia e ainda produzia frutos maduros, a Bíblia diz que Deus falou para que esse povo saiba e entenda que não pode haver rebelião entre vocês. Aquela vara representa correção. A vara de Arão apresenta correção. E a presença de Deus, ela produz em nós correção. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso Pai, Ele corrige quem Ele ama. A presença de Deus gera em nós correção. A presença de Deus gera em nós alinhamento, conserto. E lá estava a vara de Arão dentro da Arca da Aliança. E ele vai dizer sobre as tábuas dos mandamentos, que ele pegou e colocou sobre aquela arca. E a tábua significa o quê? Direção, ordem. Deus dava direções, Deus dava ordem, produzia ordem para que aquele povo soubesse o que eles poderiam e não fazer, porque a presença do Senhor produz em nós ordem, direção. A presença do Senhor carrega isso. A presença do Senhor é provisão, a presença do Senhor é correção, porque é amor. A presença do Senhor é direção. A ordem, a presença do Senhor nos traz equilíbrio. A presença de Jesus coloca de fato a nossa vida em ordem. É tão interessante quando em Provérbios diz que a alma pode estar abatida, mas se o espírito ele está forte, ele consegue comandar aquela alma. Mas se você tem uma alma abatida e um espírito também abalado, a alma grita. Então a presença do Senhor, ela fortalece o nosso espírito. E mesmo que o dia mal venha, e mesmo que os dias difíceis estejam, diante de nós, porque vem, gente, porque acontece, a presença nos permanece, a presença nos faz prosseguir, a presença nos sustenta. A presença de Deus é provisão na sua vida. A presença de Deus também é correção, porque Ele te ama. E a presença de Deus é equilíbrio. É equilíbrio, é ordem, é direção. É direção. A Bíblia vai dizer, Jesus vai falar que os filhos nascidos do Espírito, os filhos nascidos do Senhor, são como o vento. O vento vem de um lado para o outro. Você não sabe nem de onde ele está vindo e nem para onde ele vai.
Mas quem tem a presença do Senhor sabe descansar nessa direção que parece não ter direção. Porque na verdade parece não ter, mas Deus sabe da onde vem o vento e para onde ele vai. Deus sabe. Porque na presença de Deus sempre vai ter direção. Sempre vai ter direção. Mas para aquele tempo era necessário, sabe, que o povo entendesse que não era simplesmente algo simbólico, mas era real. Por isso havia tantas ordens e orientações de como eles tinham que fazer com os utensílios, para carregar, para ir para cá, para ir para lá. Tinha uma ordem. Aí se passaram-se os anos e o povo continuou com esse hábito, porque era uma ordem do Senhor. Isso apontava para a vinda de Jesus. A tenda que depois, vai dizer a palavra que Davi desejou fazer um tabernáculo, um santuário para o Senhor, e através do seu filho Salomão, que ele construiu. A palavra diz que havia zelo na parte de Davi. E digamos que essa cultura vinda do céu sobre eles, de manter o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela presença, foi passando de ano em ano, era algo habitual, era algo normal. O povo sai do deserto, chega na terra prometida, enfim. E nós chegamos no tempo de Saul, de Davi. Saul, o primeiro rei levantado no meio de Israel. Porque até então o povo de Israel era conduzido por profetas, por juízes, por profetas. E aí se levanta o primeiro rei, que é Saul. E a Bíblia diz claro que Saul, ele não tinha esse zelo, ele não tinha muito esse cuidado em manter as coisas de Deus. Ele era um homem valente e tal, mas ele não tinha esse zelo. Até que chega um momento em que a arca da aliança é tomada do povo de Deus. Nós não vamos ler. Isso está lá em 1 Samuel 4. Só vou contextualizar vocês. Só que naquele tempo, o sacerdócio estava um caos. Não havia temor. Os sacerdotes roubavam, tiravam, das ofertas do povo para si. Eles andavam de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles faziam o que eles queriam. Não havia temor pela presença de Deus. Não havia temor pela presença de Deus. A Bíblia diz que Eli, que naquele tempo, era o sacerdote, o sumo sacerdote. Naqueles dias ele tinha filhos que levavam as coisas do Senhor como oba-oba. E ele não corrigia, e ele deixava para lá, e assim ia. E no tempo de Saul não houve zelo pela arca, não houve zelo pela presença de Deus. Não houve. Tanto que Saul, ele perde o seu trono pela falta de zelo à presença do Senhor. E é daí que entra Davi, que o oposto de Saul tinha cuidado e zelo pela presença de Deus. Não é à toa que a maioria dos salmos são quase todos eles, não todos, mas quase todos eles, a maioria dos salmos, quem escreveu foi Davi. Inspirado pelo Espírito, tendo, relances de uma eternidade. Porque ele tinha zelo e permanecia na presença de Deus. Permanecia, mas vai contar a história que num determinado momento, eles perdem a arca da aliança. Os filisteus tomam a arca da aliança deles e levam para as suas terras. E isso aconteceu no momento em que eles achavam que eles jamais perderiam a presença de Deus. Eles estavam no meio de uma batalha. Eles estavam no meio de uma guerra. E eles perderam a guerra para os filisteus. Até que alguém teve uma ideia. Opa, vamos trazer a arca da aliança. Vamos trazer a arca da aliança aqui no nosso meio. Nesse meio de batalha, nesse meio de guerra. Porque a presença de Deus vai nos permitir vencer essa batalha. Só que lembra qual era o contexto? O sacerdócio era corrompido, não havia zelo pelas coisas do Senhor, não havia zelo pela sua presença. E eles pegam a arca da aliança e levam para o meio da guerra. E diz a Bíblia que os filisteus ficavam assim: caramba, a gente está ouvindo um brado, uma alegria, porque enquanto eles traziam a arca da aliança, felizes, alegres, para o meio da batalha, porque agora a batalha é nossa. Agora a gente vai vencer os filisteus, porque a presença de Deus está conosco. Diz que a terra até tremia de tanto que eles celebravam e festejavam, porque a presença de Deus, através da arca da aliança, estava ali com eles.
Só que sabe o que acontece no meio dessa guerra? Eles perdem. Eles perdem. E mais de 30 mil homens morrem. Isso está lá em 1 Samuel 4 em diante. A presença de Deus não sustentou uma batalha, ou melhor, uma vitória. A presença de Deus ali, representada neles, através da Arca da Aliança, não sustentou vitória. E isso é muito sério. Porque saber que a presença é real, mas não ter zelo pela presença é a mesma coisa que nada. Nós sabemos que o Senhor morreu por nós, ouvimos, acreditamos, cremos que Deus existe, que Jesus é real. Mas não ter zelo por Ele, pela sua presença em nós, é a mesma coisa que nada. O fato da presença estar diante de uma batalha representada pela Arca da Aliança não fez com que eles ganhassem a batalha. Faltava zelo pela presença de Deus. Faltava o zelo, faltava o cuidado pela presença de Deus. E a Bíblia vai contar aqui o que acontece. Os sacerdotes naquele tempo, os filhos de Eli, eles morrem. Os filisteus pegam a Arca da Aliança, levam para sua terra. E aí o povo de Israel fica sem a presença, fica sem a Arca da Aliança. E vem choro, e vem lamento sobre aquele povo. E aí os filisteus pegam a Arca da Aliança e levam para sua terra. E a Bíblia vai contar ainda, 1 Samuel 5, se você quiser em casa, vai lendo essas histórias, 1 Samuel 4, 5, 6, vai lendo. A Bíblia vai dizer que eles colocaram a Arca da Aliança no mesmo lugar, no mesmo santuário do Deus deles, que era o Dagom. Eles haviam outros deuses, eles tinham outros deuses. E eles pegam aquele símbolo que representa o povo de Deus, que representa o Deus de Israel, e coloca no mesmo lugar com outro Deus. E aí a Bíblia vai contar que no dia seguinte eles chegaram lá, aquela imagem de Dagom estava caída. E aí eles levantaram Dagom, né, aquela imagem, e a arca ali no mesmo lugar, mesmo território. E aí no dia seguinte eles voltam, além de Dagom estar derrubado, tá sem perna, tá sem pé, tá sem braço, enfim, eles começaram a entender, opa, tem alguma coisa estranha aqui. E aí começa de fato a acontecer, né, a sair de dentro do santuário, né, para fora, pragas, tumores. E a Bíblia vai dizer que eles tiveram tanto medo que a Arca da Aliança estivesse ali, que eles mesmos quiseram devolver. Vamos devolver isso, que isso aqui não dá para ficar aqui não. Porque a presença de Deus, gente, ela não se divide. A glória é somente para o Rei dos Reis. O nosso Senhor, Ele não divide espaço. Ele não divide a sua glória, Ele não divide a sua honra com ninguém. Ou Ele é digno do nosso tudo, ou Ele é digno do nosso nada. Não existe meio termo para o Senhor. Não existe, vou dar só até aqui, vou só até aqui, se você pode ir até lá. O Senhor espera o nosso tudo, a nossa entrega total, a nossa devoção. Ele não espera um pouquinho de nós, mas Ele espera tudo de nós. Ou o lugar dele em nós é dele mesmo, ou não é. Ou não é. Os próprios filisteus falaram, leva essa arca de volta. Devolve essa arca. Devolve. E aí a Bíblia vai dizer que a arca ficou durante alguns anos, que não era o lugar ideal, mas ficou numa casa apropriada, ali já no povo de Israel, guardada ali, devolvida a Arca da Aliança. Só que durante todo o reinado de Saul, não se havia preocupação com o que se estava fazendo, com a presença de Deus, com a Arca da Aliança, até que Davi começa a reinar. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel 6. A gente depois vai voltar em Hebreus.
2 Samuel 6. A partir do versículo 1. 6:1 vai dizer assim: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome, esse nome, está vendo? Em letra maiúscula. O nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levantou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Davi começa a reinar e ele diz: me importa trazer a arca da aliança, me importa trazer a presença, a representação da presença de Deus aonde eu estou reinando, aonde eu estou, me importa, então eu vou trazer. Agora que eu sou rei, eu posso. E a Bíblia diz, nós acabamos de ler, havia alegria, muita alegria. Eles estavam dançando, alegres, mas eles colocaram a arca da aliança num carroção. E lá em Êxodo, quando o Senhor vai orientar sobre a arca da aliança, sobre o transporte da arca da aliança, ele diz que os levitas deveriam carregar aquela arca. Carregar, bota de novo, consegue botar de novo? Eles deveriam carregar aquela arca e não colocar numa carruagem, enfim, num carro daquele tempo, mas eles deveriam segurar e deveriam carregar. Então havia alegria. Vamos trazer de volta a arca da aliança depois de tantos anos, depois de tanto tempo, vamos trazer de volta, vamos, dançando, sabe, cantando, celebrando a presença de Deus, sabe, retornando, se alegrando. Só que no meio do caminho acontece um problema. Uzá tropeça e toca no que não era para tocar, porque eles haviam feito da maneira deles, do jeito deles. Havia uma orientação da parte de Deus de como conduzir aquela arca, de como transportar aquela arca, e mesmo tendo as boas intenções que eles tinham, deu ruim. Sabe por quê? Não tem como a gente cultivar a presença de Deus com boas intenções. A gente precisa cultivar a presença de Deus da maneira que Ele nos ensina. Sacrificando, nos rendendo, com zelo, permanecendo. Havia boa intenção, havia alegria. Mas mesmo assim eles experimentaram uma desgraça. Porque a consciência que nós temos da presença de Deus, se não houver zelo, é a mesma coisa que nada.
É a mesma coisa que nada. Até que a Bíblia conta que a arca ficou 3 meses. 3 meses na casa de Obed-edom. Obed-edom, não é isso? E a Bíblia fala que houve prosperidade. Como assim ficou anos na casa de Abinadab e não houve nada? Mas ficou só 3 meses na casa de Obed-edom e houve prosperidade. Porque havia com certeza zelo. Havia cuidado. A presença do Senhor, ela prospera a nossa vida. Eu não estou falando só prosperidade financeira, não. Também no nome de Jesus, eu estou falando no aspecto total da nossa vida. Da vida da Dinha. Na sua vida. Prosperidade não é só riqueza, ter. Prosperidade é uma condição onde o Senhor nos coloca, onde nós somos satisfeitos com aquilo que Ele nos dá e de fato não falta a multiplicação. Em 3 meses houve prosperidade, porque a presença de Deus estava sendo cuidada de forma correta. E aí Davi ouve isso. Opa, vamos então trazer de volta. Mas agora, da forma certa, do jeito certo. A gente vai vir carregando. E a cada 6 passos nós vamos sacrificar algo ao Senhor. Até que a arca volta, gente. Volta. A presença de Deus volta ao lugar que tanto Davi queria levar. Tanto Davi queria levar. Até que um dia Jesus, ele abre mão da sua glória. Até que um dia Deus olha para a gente e diz: é agora. É o momento. É o momento de eu restaurar esse relacionamento que havia entre eu e o homem. E que por causa da queda, do pecado, houve separação. Mas através de um povo escolhido por Ele, as coisas começaram a ser colocadas em ordem. E aí se levantam os sumos sacerdotes, e aí começam a falar em nome de Deus e apresentar algo em meio ao Senhor pelo povo. Deus volta a se revelar e por aí vai, enfim. Até que um dia Jesus, o Filho de Deus, se faz homem para acabar com esse negócio de sacrifício. Daquela forma, daquele jeito. Pegando o animalzinho, sacrificando. Uma vez o pastor Samuel falou uma coisa muito interessante. Que se você não lembra, eu vou te lembrar. E eu quero que você abra o seu entendimento. É para você imaginar mesmo. Usa a sua imaginação aí. Gente, era sangue escorrendo. Não era um ambiente bonito, cheiroso, legal, não. Eles sacrificavam bichos, animais, os melhores. Às vezes os bebezinhos. Sabe, não era um lugar romântico. O lugar de sacrifício não era um lugar romântico. Não era um lugar fácil. Só que isso vem ser transferido para a vida de Jesus. E aí o Senhor fala: agora eu te entrego meu filho como o último sacrifício. E não vai ser romântico, gente. Jesus crucificado numa cruz não é romântico. Isso precisa gerar zelo pela sua presença em você e em mim. Quando os cravos entraram sobre as suas mãos, quando a coroa de espinho foi colocado sobre a sua cabeça, você consegue imaginar isso? Espinhos perfurando a sua pele, as suas camadas. Quando em cada açoite que ele recebia era uma dor, o sangue escorrendo. Isso não é romântico, isso é sacrifício. Isso não é romântico, isso é sacrifício. Mas Deus, para a glória dele, para o nosso bem, ele decide: é o tempo, vai. E agora você vai ser o último sacrifício, né? Como o sumo sacerdote que oferece algo a mim, para que todos eles possam voltar a ter acesso a mim e possam voltar a ter um relacionamento comigo. E é tão interessante que a Bíblia vai contar em Marcos 15, diz que quando Jesus estava lá, crucificado, no versículo 37 diz: mas Jesus com um alto brado expirou.
E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. O que separava o lugar santo do lugar santo dos santos era um véu. Era um véu. Não era uma porta, era um véu. E lembra que eu falei? Essa cultura do céu, digamos assim, a qual o povo de Israel permaneceu, continuou caminhando, significava para eles, e era o véu que separava esse lugar santo e santíssimo. A Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu quando Jesus bradou, expirou pela última vez o fôlego de vida, o sacrifício vivo e real, o véu se rasgou. Aquele véu que separava a presença de Deus de nós foi rasgado do alto até embaixo, para que a gente pudesse ter liberdade e voltasse novamente a ter relacionamento com Deus. Agora ninguém mais precisaria falar com Deus, sabe, em meu nome. Eu posso agora entrar na presença do meu Deus através de Jesus, o último sumo sacerdote, onde Hebreus vai dizer, oferecendo sacrifícios por nós. Eu posso entrar e desfrutar da presença de Deus. Eu posso entrar e desfrutar da presença do Pai, que antes era representado como uma arca, mas hoje é real através do Filho de Deus, que se fez homem por mim, por você. Você querendo ou não, Jesus morreu por você. Você achando que merece ou não, Jesus morreu por você. Você achando que é digno ou não, Jesus morreu por você, porque Ele te ama. Porque Ele te ama. E a Bíblia diz que Jesus bradou. E o que nos separava, nós cantamos, já não separava mais de Deus. Nada mais nos separava de Deus. E para concluir, volta em Hebreus 10. Hebreus 10, no versículo 5. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Hebreus 10, 5. Vai dizer assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Não feche a sua Bíblia. O autor de Hebreus está dizendo que Jesus se colocou como sacrifício por todos os pecados, o meu e o seu. Versículo 8, primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Sabe por quê? Começaram a entregar sacrifício de qualquer jeito, só porque era para entregar. Começaram a oferecer holocausto, entregar oferta, só porque era lei, só porque era hábito. Mas antes de Jesus querer isso aqui, que as minhas mãos podem produzir, que as minhas mãos podem tocar, Jesus quer isso aqui, ó. Jesus quer isso aqui, ó. Antes do Senhor querer, sabe, o que você é aí por fora, o que você pode fazer de forma, sabe, externa, Ele quer isso aqui. E a Bíblia vai continuar dizendo, Ele cancela, versículo 9, então acrescentou: aqui estou, Jesus, olha, Senhor, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, que Ele cancela a antiga aliança para estabelecer a nova aliança, a qual a nova aliança é cumprida através dele mesmo, pelo seu sacrifício naquela cruz. E ele continua dizendo: por meio do sacrifício do corpo de Jesus, volta, versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo uma vez
por todas, oferecido uma vez por todas todos os sacrifícios. É isso que ele está dizendo, agora basta. Todos os sacrifícios acabam aqui. Eu entreguei tudo por vocês. Eu dei tudo por vocês. Ele continua dizendo, no versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sabe quem são esses? Eu e você. Estamos dia após dia sendo santificados por meio de um único sacrifício, Jesus Cristo. E ele diz no versículo 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis. Senhor, agora não é mais lei em pedra, gente. Colocarei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Não feche a sua Bíblia. Ele está dizendo agora, pelo único sacrifício, através do corpo de Jesus, vocês estão sendo santificados, justificados. Eu os enxergo, vocês podem voltar a ter relacionamento com o Pai. Ele, perdoa as nossas dívidas. Ele perdoa os nossos pecados. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que toda culpa, toda condenação sobre a sua mente seja retirado em nome de Jesus, porque Jesus morreu por você, e se você se arrepende, os seus pecados foram perdoados. As suas decisões equivocadas, erradas, foram perdoadas, porque você se arrependeu diante daquele que entregou o único sacrifício e nos fez voltar ao Pai. Anula toda a culpa, anula toda a condenação sobre a sua mente. E ele continua dizendo, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximem-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. A presença é real. E o zelo por ela precisa ser real também. Mas se no meio do caminho faltou zelo, no meio do caminho tem arrependimento, se no meio do caminho, faltou o se arrepender, Jesus está aqui. Se arrependa hoje. Pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho. Jesus é o novo e vivo caminho. Você pode se colocar de pé no seu lugar.